E voltando com mais um vídeo aqui do curso gratuito do Docker, utilizando a distribuição Ubuntu 24.04. No último vídeo, eu já mostrei para você todos os procedimentos básicos para você trabalhar com os volumes aí nos seus containers. Nesse vídeo eu vou trabalhar a parte de rede, que é a parte de network, para a gente criar as nossas redes personalizadas para poder conectar os nossos containers de forma pública ou privada. Então, bora aqui comigo, né? Você já sabe, né? Tenho certeza. Todo o meu material está aqui no GitHub, que é o meu projeto github.com/vaamonde. Para me ajudar e ajudar aqui o meu projeto, tem um botão de seguir. Segue meu projeto, ajuda bastante. Mas vamos lá, o material dessa aula está aqui em repositórios, e o repositório desse curso se chama Ubuntu 24.04. Só não confunda aí no meu curso anterior, que é o 22.04. Lembrando, novamente, que o curso do 22.04 é a base para esse, porque eu vou migrar todos os serviços que eu implementei local no método tradicional para container. Então, faço outro curso e depois continua esse daqui. Mas bora aqui comigo. Vou acessar aqui o meu repositório e para ajudar nesse repositório também tem uma estrela aqui em cima. Aí eu sei que você está acompanhando aqui todas as aulas e todo o meu material. Dúvidas, críticas e sugestões, comenta nesse vídeo ou na guia aqui, ó, problemas. Tudo bem? Que a gente cria uma comunidade aqui para trocar ideias. E se você achar alguma coisa errada nos meus scripts, procedimentos, pô, Robson, você esqueceu de falar isso. Você vai comentar sobre isso? Olha, não se usa mais esse comando. O correto é fazer dessa forma. Comenta nesse vídeo, também me manda aqui no meu projeto no GitHub, que eu vou atualizando aqui todo o meu projeto. Muito legal. Mas bora aqui comigo. Material dessa aula está aqui no diretório 04, container. E vamos lá, né? Já falamos de bastante coisa, fizemos aí bastante coisa já nesse curso. Ainda tem muita coisa, tá, pessoal? Tem muito. Se fosse um curso só de Docker, nossa, é muita coisa. Então a gente vai estar evoluindo e depois, que nem aconteceu no curso do 22.04, tudo que é novidades, eu vou gravando vídeos para esse curso, né? Mas eu quero chegar até o final aqui com a base do container e a base aqui dos servidores que eu utilizo no meu dia a dia. Vamos lá, já falei do básico do Docker, também já falei aqui a parte de CPU e memória RAM dos seus containers, falei de volumes e agora vamos trabalhar na parte de redes, que é o arquivo 04 básico de redes. Muito legal. Como sempre, deixo aqui muito bem documentado para você, né? Vamos lá, todos os links oficiais para você ler a documentação e não esqueça, né? Se você conseguir fazer aqui todos os desafios e também implementar a parte de redes aí no seu Docker, não esquece de copiar essa frase e comentar nesse vídeo e nas redes sociais. Básico de redes dos containers do Docker realizado com sucesso. Um detalhe importante, vamos ver aqui o selo da implementação, também já está disponível aqui, ó, o selo mais um network aí concluído do Docker CE. Muito show de bola. Vamos lá, outra coisa importante também, as hashtags, tá? Não esqueça de colocar aí as hashtags, porque facilita bastante. Vamos lá, nesse vídeo eu vou trabalhar aqui, ó, basicamente 10 etapas. São 10 procedimentos na parte de redes utilizando o Docker. Vamos lá, os links oficiais do Docker Engine aí também, do Compose, que eu vou usar um pouquinho mais para frente, e o Doc Hub que a gente está usando todas as aulas, né? Já falei para você o que é o Docker, o Engine, né? O próprio serviço, que é o daemon principal, depois a gente vai falar um pouquinho mais da sua configuração. Já falei aí do Doc Hub também, e agora a parte de redes no Docker. O network no Docker oferece para você, oferece para o sistema operacional e para as máquinas e os containers uma possibilidade de você se conectar via rede, utilizando aí os principais protocolos de rede, principalmente o TCP e o UDP e vários outros que você pode estar trabalhando também, né? Ele permite que os containers se comuniquem de maneira controlada e segura.
Isso daqui é uma coisa muito legal que você já percebeu que nesse curso eu estou trabalhando com regras de firewall, mas você também pode controlar todo esse tráfego de rede entre os containers. Tanto para permitir acesso externo, como principalmente aí dentro do seu próprio host, na sua rede local. Então você pode criar redes, por exemplo, que o seu servidor web acessa, tem permissão do pessoal externo se conectar e depois o seu servidor web, somente ele pode se conectar com o banco de dados. Então você pode determinar várias regras na construção das redes do seu container. Aqui a gente vai trabalhar as redes básicas, mas depois a gente vai estar evoluindo gradativo. Então vamos lá. Primeiro já vou acessar aqui o meu servidor Ubuntu via SSH, digitando SSH, meu usuário, o meu endereço IP. Digitar aqui a minha senha, Enter e beleza. Vamos lá. Primeira coisa importante, né? Vou digitar aqui o comando sudo com a opção lshw, que é o comando para poder listar o seu hardware. E eu vou passar a classe network, que eu quero ver qual é a minha placa de rede física do meu servidor. Então, vamos lá, Enter, digitar aqui a minha senha. E duas coisas aqui é importante para você. Meu servidor só tem uma placa de rede. Geralmente servidores têm várias placas de rede. O nome lógico da minha placa de rede é a EMP0S3. Então essa é a minha referência. É uma placa de rede da Intel e ela já está configurada aqui embaixo, ó, já posso perceber que já foi configurado um endereço IP, IPv4. Então eu estou utilizando a rede 172.16.1.0/24, que é a rede padrão aqui da minha casa. Então é com base na sua interface física que o Docker vai fazer o processo de bridge, de ponte, fazendo a ligação da sua placa de rede física com as placas lógicas nos containers. Então, primeiro você já tem que saber aí qual é a sua placa de rede física. E meu endereço IP final é de 30, que eu estou acessando o meu servidor. Então, dica, você sempre aponta para o seu servidor, não para os endereços IPs do container. Tem como fazer isso? Tem. Mas geralmente a gente vai utilizar essa interface como ponte para os containers. Aí sim eu consigo controlar melhor. Vamos lá, Ctrl L. Outra coisa importante, vou digitar agora o comando sudo com a opção ifconfig e vou verificar o endereço IP da minha interface física, que é a EMP0S3. O comando de cima, ele te mostra qual é o nome lógico da sua interface. Então isso facilita bastante o nosso dia a dia, né? Como eu já sei o nome lógico da minha interface, que é a EMP0S3, agora eu consigo confirmar aqui o meu endereço IP, que no meu caso é 172.16.1.30, com a máscara aqui /24, então é um endereço IP de classe B, 172.16, só que utilizando aqui uma máscara de classe C. Então é um CIDR /24, né? E o meu broadcast. Muito legal. Vou digitar aqui também, ó, muito importante, agora o comando sudo, o route-n, que eu quero ver a minha tabela de roteamento local. Então, meu servidor aponta para o meu gateway padrão, que é essa saída aqui, ó, padrão, que é o meu roteador aqui da minha casa, 172.16.1.254. Então, aqui é a minha saída para a internet. E vou digitar aqui mais um comando que eu não devo ter colocado ali, ó. Eu não coloquei, mas tem um comando que é importante, que é o resolve CTL. Vou colocar ele ali depois, né? Então, só colocar aqui, ó, que é o resolve CTL, né? Deixa eu só digitar ele aqui, que é importante para você. No resolve CTL, ele vai falar aqui da minha interface, qual é os servidores de DNS que está configurado, quem é o primário, quem é o preferencial e quem é o alternativo, e qual é a pesquisa de domínio que eu estou utilizando. No meu caso, estou utilizando aqui os DNS do Google, e a pesquisa de domínio é o pti.intra, mas você já pode perceber ali embaixo que aparecem as interfaces virtuais ali do próprio Docker. Então nós vamos estar utilizando ela, que também é muito importante. Esse comando não está lá, mas eu vou colocar para você, tá? Beleza, vamos lá. E agora, o que é importante é o seguinte. Você digitar aí o comando sudo ifconfig na interface que é criada automaticamente quando você implementa o Docker, que é a interface Docker 0. Essa é a interface principal do Docker, tudo bem? Que nós já falamos no vídeo da implementação do Docker, e ele já instala e configura automaticamente para você, utilizando o endereço IP padrão 172.17.
0.1, com a máscara /16, pessoal. /16, tem que tomar alguns cuidados com isso, né? E o seu broadcast, né? Robson, posso mudar esse endereço IP? Posso colocar outro? Pode. Aí você tem que mudar no daemon, que a gente vai ver um vídeo mais para frente. Mas aqui é a faixa de rede padrão utilizada aí pelo Docker na hora da construção dos seus containers. Então ele usa essa faixa para depois construir as subredes que você vai estar configurando. Muito legal. Vamos lá então, Ctrl L. Beleza. Agora vamos verificar as redes criadas aí pelo próprio Docker, que já é o padrão. Então vou digitar aqui o comando, que é importante, depois eu vou ler a referência ali para você, que agora é o comando chamado Docker, com a opção Network LS. O que ele vai mostrar para você? Algumas coisas importantes dentro desse padrão. Vai mostrar aqui uma coluna de ID de rede, vai falar o nome das redes, vai falar o tipo do driver e vai falar o tipo do escopo. Vamos entender um pouco o que cada coluna dessa está falando, né? Então vamos subir aqui um pouquinho só para ler bem rápido. Primeiro, a coluna Network ID é um identificador único da rede do Docker. Cada rede tem um ID associado que pode ser usado para identificá-la de forma única dentro do Docker. Então, nessa opção, nós já temos ali uma rede com o nome vai receber de bridge, que é a rede padrão, então é a sua identificação. Já o nome é um nome atribuído à rede. Pode ser um nome padrão, que são os nomes que o próprio Docker já utiliza como bridge, como host ou como nome, não tendo nenhuma rede ou nulo, e é um nome personalizado que foi definido durante a criação da rede. Então, quando você criar suas redes, você já pode criar com o seu nome. Então, por exemplo, para os serviços que você vai estar utilizando aquela rede especificamente, né? Já o driver, aí sim, o driver já é importante para nós, né? O driver define aí o tipo de driver de rede utilizado. Os drivers de rede determina como os containers se conectam entre si. Então, nessas opções, nós temos vários tipos, né? Eu tenho o tipo da bridge, que já vai fazer uma ponte, que já é o padrão que nós utilizamos aqui no nosso dia a dia, na conexão dos containers, onde ele já utiliza a sua interface de rede física para fazer a comunicação. Nós temos ali especificamente do host, ou nós temos ali a opção nulo, né? Que não tem conexão nenhuma. E o escopo geralmente é o escopo local, que nós estamos trabalhando localmente aqui no nosso servidor. Muito legal, então essas já são as opções básicas. Um detalhe importante são aqueles tipos agora que é determinado na construção dos drivers de rede quando você cria o seu container. Então o que nós temos ali? O modo bridge é a rede padrão para os containers em modo bridge, onde os containers em execução na mesma rede podem se comunicar. Então esse daqui é o padrão que geralmente a gente utiliza. Eu também tenho a opção host, onde a rede do container é a mesma do seu host, do seu servidor. No meu caso, um 72E6, então eu posso manter o meu container nessa mesma rede, ou seja, ele não cria uma interface de rede isolada. Isso daqui é legal quando você tem um servidor pequeno e você não quer criar várias redes aí no seu servidor, né? Também eu tenho uma rede chamada overlay, que é usada para criar redes que se estende por vários dockers, aqui no caso, principalmente quando a gente está trabalhando com cluster, que é o Swarm, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e também o MacVLAN, que também é uma outra rede que permite que os containers tenham seus próprios endereços MAC e façam parte de uma rede física. Então você também consegue controlar essa forma de construção aí das redes que você vai determinar para cada container que você construir. Por padrão, a gente vai utilizar a bridge, mas depois a gente vai ver no gradativo a construção ali do host, do overlay e do MacVLAN também, que é muito legal quando você já está trabalhando num cenário um pouco maior ou um pouco mais complexo. E temos também as informações dos tipos de escopo de rede utilizado aí pelo Docker. O padrão que a gente vai estar trabalhando é o local, que é a rede que está restrita nesse host local no seu servidor. Quando aparecer a opção global, é quando você já está utilizando essa rede em vários hosts, principalmente em cluster. Quando nós implementarmos aqui o Swarm, que aí sim vai ser o cluster padrão do próprio Docker. Então a gente vai ver isso daqui mais para frente. Não está muito no escopo desse curso,
mas um pouquinho mais para frente eu espero montar aqui a parte de cluster, né? Então, muito legal. Então, as referências já estão aqui. Vamos trabalhar com a parte, voltando aqui, ó. Vou trabalhar principalmente com a parte de bridge. Depois, gradativamente, eu vou estar criando redes do tipo host, ali bonitinho para nós, overlay só quando tiver ali a parte de cluster, e o MacVLAN também, que é muito legal, porque aí não precisa trabalhar com outros cenários, e já tem uma placa de rede física. Legal, então vamos lá, continuando aqui na parte de redes. Beleza, voltando aqui na minha documentação, que subiu. Outra coisa agora, vamos criar, né? Volumes, que nós já vimos, porque eu vou criar alguns containers, então já vou trabalhar com volume, depois eu vou criar a rede e vou criar o container. Então eu vou criar um volume, chamado aqui, ó, utilizando o comando docker, com a opção de volume, e eu vou criar um volume chamado website. Então vamos lá, vamos fazer a criação dele. No último vídeo a gente já trabalhou com as criações de volumes, né? Beleza, então vamos digitar agora o comando docker, com a opção volume, ls, para ver se ele foi criado ali, ó. Volumes que a gente tem local nesse cenário, que é o Potainer, que é o nosso servidor principal de administração via web do Docker, e agora o nosso website, também tudo de forma local. Vamos lá. Agora eu vou fazer, criando aqui um container com um volume e publicando as portas padrão aqui do nosso servidor, por exemplo, o Apache, para a gente já ver como que funciona isso. Depois a gente vai criar a rede nossa para poder fazer esse teste. Então vamos lá, primeiro, como que eu vou fazer esse processo? Vou utilizar aqui o comando docker, com a opção de container, já vou rodar em modo daemon, né? Background, com a opção "-d. Já vou habilitar ali o modo interativo e também já vou alocar um terminal com a opção "-it. Vou chamar aqui o nome do meu container de website01 e vou associar o volume que eu acabei de criar, utilizando ali a opção de volume, e vou usar o meu volume de website e já vou montar ele dentro da imagem do meu container em /var/www/html, que é o document root padrão do Apache, onde que fica as páginas da internet do Apache, né? Vou publicar as portas aqui do meu Apache padrão. Então, a porta do meu host, do meu servidor, vai estar mapeada para a porta 80 do Apache dentro do próprio container. E vou utilizar aqui a imagem padrão do próprio Ubuntu /Apache 2, né, que é a imagem oficial da Canonical. E já vou executar no final, já o comando /bin/bash, porque depois eu quero entrar dentro do container para eu poder administrar ele. Muito legal, então vamos lá, vamos selecionar, colar aqui no meu terminal. O que vai acontecer? Primeiro, ele vai baixar a imagem do próprio Apache, porque não tem aqui no meu próprio servidor, vai construir o container, teoricamente ele já vai criar também uma rede para esse container, para ele poder publicar as portas, e vai disponibilizar e já vai executar aqui para mim no modo daemon. Beleza, container criado, vamos lá, Ctrl L. O que é importante agora, né? Vamos utilizar aqui o comando docker com a opção de image ls, só que eu vou filtrar somente a imagem aqui do Ubuntu /Apache 2, né? Então vamos lá, que eu quero ver só essa imagem, se ele baixou, né? Então já posso perceber que baixou, já é a última versão, o ID dela, quando que foi criado e o tamanho de 221 megas. Mas uma coisa importante agora é eu filtrar, digitando aqui o comando docker com a opção de container ls-a, porque eu quero ver todos os status, fazendo um filtro agora do meu container website01. Vamos lá, Ctrl C e colar. Show! O que eu já tenho aqui é importante. Então vamos lá, diminuir aqui um pouquinho o zoom, porque aí fica até mais fácil para a gente entender. Já tem um ID aqui do meu container, a imagem que eu estou utilizando, o último comando que eu executei foi o bin/bash, que eu já passei na construção do container. Foi criado, está up, mapeamento de portas. Então, por padrão, você já pode perceber aqui, ó, que o mapeamento IPv4 e IPv6 já é nativo. Ele já faz isso nativamente. Para o meu website 01. Então, ali ele já está liberando todas as redes. Mas vamos lá, então. Vamos agora se conectar, vamos atachar aqui no meu servidor, utilizando ali, por exemplo, o comando docker com a opção container, com a opção de atachar, website 01.
Então vamos acessar ele para verificar algumas coisas aqui importantes. Lembrando, tá, pessoal? Eu poderia ali passar algumas opções que é interessante que eu vou fazer depois, passar uma opção hostname, já para ele colocar um nome bonito, essas coisas que vocês já viram nas customizações de CPU e RAM e várias outras opções. Então mais para frente eu vou deixando bonito os nossos containers. Mas vamos lá, o importante aqui é a rede. Vou digitar aqui o comando o cat/etc/os-release, né? Para ver que eu estou utilizando a distribuição Ubuntu a 24.04.1. Então é a imagem que eu estou utilizando. Só que é importante você digitar agora o comando aqui, ó, o service Apache 2 status. Você vai perceber que o servidor, ele não está rodando. Então depois a gente vai aprender. Sempre que construir uma imagem, um container, eu já tenho que passar as opções para o serviço iniciar automaticamente. Então a gente vai ver isso daí depois certinho. Então vamos startar aqui o serviço, digitando o comando service Apache 2 start. Aqui não é o systemctl, tá, pessoal? Então a gente não está usando o systemctl. Mas você já vai perceber umas mensagens aqui boas, como por exemplo o server name, ele já está falando que esse IP é o IP que está sendo usado dentro do container. Então você vai começar a perceber que o próprio Docker também ele vai criando algumas redes, algumas interfaces e setando endereços IPs para ela. Beleza? Então vamos lá. Devagar a gente vai aprendendo. E agora eu vou ver aqui o status do serviço do Apache 2. Legal. Então vamos ver se tá beleza, tá rodando. E vamos ver aqui os processos, né? Então vamos lá, com ps-aux, né, que eu quero ver todos os processos iniciados aí no meu servidor e também do próprio usuário, né? Muito legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos processos. Posso ver que o usuário root e o usuário www iniciou aqui ó, os processos do próprio Apache. Então já está executando. Mas vamos lá, continuando. Outra coisa importante, vou digitar aqui o comando no cat, no /proc/net/dev. O que esse comando fala para mim? Ele fala as estatísticas de uso da interface de rede. Então deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, ó, que ele já vai mostrar para mim as estatísticas de uso da interface de rede. Se lembra lá nos comandos de monitoramento? Eu utilizei ele. Então ele já está falando para mim que a minha interface ETH0 dentro da imagem aqui do container do Ubuntu já tem tráfego de rede e a minha loopback aqui em cima. Então já estou tendo tráfego de rede. Pouquinho, mas já estou tendo tráfego de rede. Muito legal. Mas vamos lá. Pô, Robson, mas tem aqui o comando IP address? Não, pessoal, não tem o comando IP address. Tem o comando ifconfig? Não, também não tem o comando ifconfig nessa imagem. Tem que instalar. Mas você pode digitar agora o comando, o cat. Ali é legal até com a opção "-n", mas não há necessidade. No arquivo /etc/hosts. E vamos fazer um filtro, utilizando ali o grep, onde eu quero filtrar apenas a linha que está começando com 172, que é o início da subrede padrão do Docker. Então a gente vai perceber que dentro do arquivo hosts, que é o arquivo de DNS padrão, de consulta aí do próprio servidor, ele já cria um registro. Qual é o registro? Qual é o endereço IP atual do meu servidor? E o nome dele, que você vai perceber que é o ID dele, que está aqui embaixo. Então, o meu servidor está com o endereço IP 172.1703. É da mesma faixa de endereço IP daquela interface virtual do Docker 0, 172.17. 0.1 é a do Docker. O 2 já está sendo usado pelo meu container. E agora o próximo container é o 3 que ele está utilizando. Então, ele já vai colocando sempre nessa faixa e automaticamente já fez o modo bridge. Não precisa fazer mais nada, já está se comunicando. Muito legal. Então vamos lá, vou sair daqui, ó, Ctrl+PQ, para poder sair do meu container sem desligar. Continuando, agora vamos inspecionar aqui o nosso container e também a nossa imagem do Apache 2. O que é importante aqui, ó, que vai aparecer para você algumas coisas. Primeiro, informações do tipo, dos modos, dos volumes do Docker. Eu tenho a opção Z minúsculo e Z maiúsculo quando aparecer. Você lembra que eu já comentei disso lá no passado. O Z minúsculo vai compartilhar esse volume para ser utilizado entre vários ou múltiplos containers, geralmente quando você está utilizando em cluster. Já o Z maiúsculo vai configurar esse volume para ser utilizado exclusivamente para um container.
Tudo bem? Então, pô, Robson, eu quero trabalhar com alta disponibilidade, balanceamento de carga. Não posso utilizar o modo do meu volume em Z maiúsculo. Tem que ser em Z minúsculo. Então, a gente vai perceber isso aqui, ó. Digitando o comando Docker, com a opção de container, vamos inspecionar aqui o nosso container do website. Já vou passar a saída, né, do próprio JSON, né, de inspecionar ali o JSON. Utilizar o comando JQ, onde que eu vou verificar aqui, ó, o ponto, abrir e fechar aqui os colchetes, eu já vou inspecionar, percorrer aqui toda a entrada padrão que eu inspecionei do meu container. Depois eu vou filtrar só a parte de montagem e eu quero selecionar dentro da parte da montagem somente o tipo de volume, né? Então vamos fazer esse filtro utilizando aqui o JSON. Vamos verificar. Então, o que eu tenho aqui, ó, na construção do meu volume? Primeiro, o tipo dele, volume, website, aonde que tá os dados, aqui em /var, /lib, /docker, volumes, website, underline data, como que foi montado dentro do meu container, o tipo dele é local e é o Z minúsculo. Tudo bem? E ele tem permissão de ler e gravar. E a propagação a gente não está utilizando. Pronto, então aqui inspecionar, que nem a gente já viu nas aulas de container de volumes, né? Na última aula de volume, show de bola. Mas vamos lá, agora é importante a gente inspecionar aqui as informações, ali já foi do nosso website, né? Então vamos inspecionar agora a parte de redes. Aqui é muito importante. Então, vou utilizar o mesmo comando, Docker, com a opção de container, inspecionar o meu website. Só que agora eu vou jogar aqui, ó, o JQ. Então, vou partir do bloco de configuração, acessar o primeiro elemento da lista do próprio Docker, ponto. Depois eu vou aqui para o bloco de acessar diretamente as configurações de rede em modo bridge. Então, a gente já vai filtrar essas informações direta. Fica até mais fácil. Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui no resultado. Olha que legal que fica isso daqui. Pô, Robson, eu tenho a opção de IPAN ali, config? Tenho muita coisa. Mas primeiro, Mac. Já temos aqui o Mac. Legal? Opções do driver, a gente não tem mais o Network ID, já temos a identificação da nossa rede aqui. O endpoint também, mas o importante é essas informações que já está aqui embaixo. Primeiro, qual é o nosso gateway? Padrão 721701, que é a interface do Docker 0 do seu host. O endereço IP associado para ele, 172.17.03 e o prefixo padrão /16, tudo bem? Aqui embaixo não estamos trabalhando especificamente com IPv6 e também nem nomes de DNS. Como ele já vai fazer o bridge, na própria interface ele pega o DNS do meu host, né? Então, muito legal, show de bola. Mas vamos lá. O que é importante agora, depois, é verificar, inspecionar também no seu container a mesma parte também de configurações de rede, só que as portas que você acabou de publicar. Então, vamos ver aqui a parte das portas. E Enter. O que nós publicamos aqui? Ó? A porta 80, que é TCP, do meu host. Então, todas as minhas redes, bateu na porta 80, entra para o meu container, também, aqui é IPv6, na porta 80 também. Então, bateu aqui, ó, fez o encaminhamento, já está show de bola. Mas vamos lá, continuando. E vamos verificar agora tudo o que aconteceu na parte de redes aí no seu Docker. Então, primeiro, vou digitar aqui o comando sudo if config no meu servidor. Então, vamos verificar o que aconteceu. Enter, digitar aqui, estou digitando com sudo porque é melhor, tá? Então, vamos diminuir um pouco, porque é importante a gente ver algumas informações. Deixa eu aumentar aqui porque fica mais fácil. Vamos lá. Primeiro, a rede do Docker, que é a interface Docker 0, endereço IP 172.17.01. A minha interface física do meu servidor, a EMP0S3, 172.16.1.30. Minha loopback, padrão 127.0.0.1, mas aqui embaixo ó, eu já tenho duas interfaces de rede. Então, eu já tenho uma interface que ele cria, que é essa interface VET, que ele vai estar criando. Depois, ele vai estar colocando uma letra específica para ela e está gerando aqui o seu ID da sua interface. Mas você vai perceber que essa interface ó, não tem endereço IP. Tudo bem? Não tem endereço IP. Então, eu já tenho uma interface aqui, outra interface aqui embaixo.
Muito legal. Então vamos lá, continuando. E outro detalhe importante, você vai perceber que ela também tem os endereços IPv4. IPv4 não, o MAC address dela, né? Então o meu final aqui, ó, é o C8 e aqui em cima, ó, é o EE. Então eu vou fazer o seguinte, ó, só para vocês já verem, vou inspecionar aqui a parte de redes, Então o que que eu tenho aqui, ó, um endereço MAC associado aqui em cima do meu próprio container, que está lá. O final aqui, ó, 0003, que está dentro do container. Legal. Vou verificar aqui só meu ifconfig. Repare que não tem nada aqui porque ele não vai associar essa opção. Depois vai ser a interface que está associada com ele. Mas vamos lá então, continuando. Outra coisa, eu vou digitar agora o comando, o show IP address show, para a gente ver como que está configurado aqui, ó. Já posso perceber coisas importantes, que também é um outro comando igual ao comando ifconfig, só que ele passa mais informações, né? Então eu já tenho aqui, ó, o meu Docker 0, beleza? Então onde que está a minha interface? E aqui embaixo, ó, eu já tenho as minhas interfaces também, ó, que eu estou trabalhando. Repare que ela está up no grupo padrão. Qual que é os endereços que ela tem, que ela está trabalhando? Qual é o endereço MAC dela aqui, ó? Então, eu já tenho o C8, o 4C aqui, está beleza. Está validado o endereço IPv6, show de bola. Mas vamos lá então, continuando. Vou digitar o comando, o sudo lsoft, com a opção "-np", porque eu quero listar aí se a porta 80 está aparecendo publicada aqui no meu servidor Ubuntu. Então, vamos lá, Ctrl+C, colar. Você vai perceber que já tem aqui o processo do Docker, que ele já está fazendo o mapeamento da porta 80, que foi as publicações da porta do nosso servidor lá do Apache. Então vamos lá, legal? Vou adicionar aqui uma regra do próprio firewall do FW, porque eu quero liberar o acesso externo. Então vou liberar para a rede 172.16.1, não a rede 172.17. Tudo bem? Porque eu entro pela rede do meu servidor. Barra 24, que eu quero liberar tudo, com destino para o meu servidor 172.16.1.30, liberando a porta 80. Então vamos lá, Ctrl+C, colar aqui no meu servidor, que é o acesso ao Apache. Vamos verificar se a regra foi criada aqui no nosso firewall. Então só diminuir aqui um pouquinho e já posso perceber que a minha regra, liberando o acesso à porta 80 do meu servidor, foi liberado, não da rede do Docker, hein? Na rede do seu servidor. Vamos lá, Ctrl L. E agora fazer um teste aí do nosso servidor e vamos ver se vai aparecer a página do Apache. Vou digitar aqui, ó, 172.16, 1.30, tirar aqui a porta padrão aqui no final e deve aparecer aqui, ó, Ctrl R, só para ver se não está em cache. Pronto. Então, liberação do Apache feito com sucesso. Mas bora aqui comigo. Vamos continuar aqui na minha documentação. Agora vamos analisar as configurações de ponte de rede de bridge que o próprio Docker fez para poder conectar aí o seu host com o seu container. Lembrando que as redes no Docker é baseada utilizando aqui o iptables ou iptables. Então ele utiliza isso para fazer todas essas configurações. Ele faz isso em background, mas ele utiliza ali também os modos de bridge, que são aí os modos que a gente já fala do próprio kernel para poder fazer isso. Então, para poder facilitar, vamos digitar aqui o comando no nosso servidor, que é o sudo, o brctl, que é o comando que gerencia bridges aqui no nosso Ubuntu. E com a opção show. Então vamos ver o que está acontecendo. Olha umas coisas interessantes aqui, ó, que você já tem que perceber que acontece no seu servidor. Primeiro, então nós temos ali a coluna de bridge, name, qual é o nome, qual é o bridge ID, se está com STP ou não habilitado e as interfaces. Então o que cada coluna dessa faz? Basicamente, né? O nome da ponte é o nome da ponte, que foi criado no sistema. A bridge é uma interface virtual que conecta várias outras interfaces de rede, permitindo que pacotes sejam trocados entre elas. Então ele já faz isso daqui nativamente. O bridge ID, que também é um identificador único da bridge em hexadecimal, que é composto aí pelo MAC address da interface da bridge e mais uma prioridade utilizada ali pelo span tree. E o STP, que também indica aí o próprio span tree, o protocol, que é o famoso STP, se está habilitado ou não nessa bridge.
E a interface no final lista todas as interfaces que estão conectadas diretamente nela. Então eu já posso perceber que eu tenho duas interfaces, ali o final 43 e o final F4. Olha que legal. Esse daqui é importante, tá? 43 e F4, que vão fazer associação ao container que você está utilizando, né? Então eu já sei que tem dois containers que estão conectados aqui na minha bridge do próprio Docker. Muito legal. Então nós temos ali o 43 e o F4. Vamos lá, outra coisa aqui importante, até anotei aqui, ó, observação muito importante. Nesse curso, estou trabalhando com a segurança de regras de firewall utilizando o UFW, muito importante, hein? Que é um framework do próprio NetFilter, que também trabalha com iptables, então iptables padrão, para a criação das regras. O Docker também usa o iptables para poder liberar, rotear e natear todas as redes aí dos seus containers. Então, se você já domina o iptables, você vai ver muita coisa. Então, só para você ter uma noção, o foco não será a regra de firewall, mas para você ter uma noção, quando você trabalha com Docker em redes, ele vai criar várias chains que estão aqui, ó, de encaminhamento e as chains dele próprio do Docker. Então ele vai criar várias de isolamento, de usuário dos containers. Então vou digitar aqui o comando, ó, sudo iptables-ln. L maiúsculo é para listar ali todas as chains, né? Que são todas, não seria na tradução corrente, né? Todos os blocos específicos que a gente vai estar utilizando ali nas regras de firewall que a gente tem. Para você ver, repare que aqui ó, vai listar muita coisa, isso daqui é muito legal. Então vamos diminuir. Pô, Robson, a gente fez tudo isso? Não, a gente não fez nada disso. Tá? Uma coisa importante aqui, ó, nossa, é monstruoso, né? Show de bola. Então a galera de segurança gosta disso, né? Primeiro, como eu estou utilizando aqui o FW, quando você habilita o FW, ele habilita várias regras aí da própria tabela NetFilter, também do próprio iptables. Então ele sobe muita coisa, já protegendo o seu servidor. Mas você vai perceber bastante entradas aqui ó, do próprio Docker que ele cria. Então, na própria tabela de roteamento, ele já tem bastante coisa. Descendo aqui ó, na tabela de saída, repare que é o meu próprio UFW, mas eu tenho uma tabela aqui ó, específica do próprio Docker, que ele está aceitando as redes. Olha que legal. Essa é top. Olha que top da balada. Vamos aumentar aqui, ó. Já posso perceber duas coisas aqui, ó. Ele já está aceitando, ele já criou automaticamente duas regras. Uma ali, ó, permitindo com destino 172.17.02 na porta 9000, que é do Potainer, que a gente implementou. E agora a regra de baixo, 172.17.03, que foi do Apache, onde que eu permiti ali a porta de destino TCP 80, que foi a opção de publicar as portas quando você utilizou o container. Então essas regras já foram criadas. Já tenho aqui ó, regras de isolamento do próprio Docker e eu tenho bastante coisa. Ó. Ali foi o meu UFW que criou e se eu for descendo e debugando aqui, ó, tenho muita coisa que vai estar aparecendo com a opção Docker. Legal? Então, beleza, show de bola. Vamos descer ó, bastante coisa do FW, que são as regras que eu estou trabalhando aqui das liberações. Legal. Mas você já pode fazer um filtro aqui, ó, principalmente nessa tabela, é o que interessa para nós, utilizando a tabela de NAT, que é o que o Docker utiliza para fazer a parte aí das pontes, né? Então vamos lá, vamos listar agora a tabela NAT. O que eu tenho aqui ó, na minha tabela NAT? Pô, Robson, ele faz nateamento? Faz. O pré-routing, você já vai ver que tem uma entrada dele aqui, ó. Tudo bem? Então ele já está trabalhando com isso. Também não tem a parte do input. Eu tenho aqui a parte do output, então onde que ele está aqui, ó, já trabalhando. Está usando ali a exclamação na frente do endereço de loopback, negando o loopback, permitindo aí o restante. Eu tenho aqui a opção também do post-route, também, que aí está fazendo a parte de mascaramento. Isso daqui é muito importante para nós, que é esse mascaramento que eu estou utilizando para poder fazer o roteamento e as conexões aí com os meus containers, já posso perceber nas duas linhas de baixo ali, e principalmente aqui, ó, o Docker na tabela DNAT, tudo bem? Onde que ele criou aqui embaixo, legal? Só descer aqui um pouquinho, deixa eu só pressionar uns enters, que aí fica mais fácil, onde que ele está fazendo aqui, ó, o DNAT para nós, das portas 9000 e também da porta 80 do próprio Apache. Show! Então vamos lá, Ctrl L.
Continuando, eu também posso agora filtrar a tabela por tabela, tá? Eu só vou filtrar aqui rapidinho, que é a tabela de pré-routing, que a gente já viu, que ele está criando. Também posso fazer a tabela de saída, que ele também está utilizando para nós, saindo da rede dele, permitindo. Também posso fazer aqui o post-routing, tudo bem? Que ele está no accept, lembrando que está tudo ó, com a política de aceitar a saída, não é negação. Legal? Então essa tabela aqui ó, também é muito importante na parte do mascaramento. Então sempre que você vai fazendo toda essa parte de criar o container utilizando as redes padrão, então você sempre monitorar ali a tabela, o post-routing, que é importante para você, né? E a tabela aqui também do próprio Docker, do NAT do Docker, tudo bem? Que essa daqui é importante para nós, que ele vai estar sempre criando o DNAT específico aí da sua rede. Pronto, então você viu que ele cria isso daqui ó, transparente. Você não faz nada. Na construção do container, ele também já executa aí as tabelas do itables automaticamente. Vamos lá. Por causa disso, você tem um controle muito grande na segurança. Você pode mudar também isso sem problema. Beleza. Agora, vamos trabalhar criando redes. A gente não fez isso até agora. Então, vou criar uma rede do tipo ponte, do tipo bridge, que é o padrão. Depois a gente evolui com outros tipos de rede, deixando o cenário um pouco mais complexo, né? Então vamos lá, como que a gente cria as redes? Vou digitar ali o comando docker com a opção network, com a opção de criar. Vou criar uma rede chamada Vaamonde. Só que eu já vou indicar o driver, que vai ser do tipo bridge. Então vamos lá. Beleza, selecionar, Ctrl C, colar aqui no meu terminal. Ele vai mostrar para mim o ID aqui do meu network. Então vamos fazer um filtro agora utilizando o Docker network ls com a opção ---- filter. E eu quero filtrar apenas a minha rede. Então já posso ver que foi criado aqui o ID da minha rede, o nome no modo bridge e no modo local. Show! Então a criação aqui, ó, pessoal, é bem simples, não tem muito mistério. E eu também posso inspecionar como que foi criada essa rede. Então, utilizando ali o comando docker network, com a opção de inspecionar o nome da minha rede. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para ver como que fica, né, as configurações. E você já vai perceber algumas coisas importantes aí, que a gente vai ver depois gradativo. Primeiro, o escopo local é do tipo bridge, tudo bem? IPv6 não está habilitado. O IPAN, que também é muito legal, que são seguranças. Mas você já vai ver uma coisa, quando você cria uma nova rede. Olha que legal, ele já cria uma nova subrede. Mas essa subrede já está associada à própria bridge padrão 172.17. Mas repare que aqui ele já criou uma subrede 172.18. Já é totalmente diferente. E já setou um endereço IP de gateway 172.18.01. Para esse cara, né? Então aqui embaixo ele já está falando algumas informações internas, a gente não está trabalhando com isso, e as configurações de labels, opções de containers também ainda não, mas o importante é o bloco já da configuração da rede. Beleza, vamos lá então, Ctrl L. Agora eu vou criar aqui um novo container indicando o volume, beleza? A rede e publicando as portas, só que do servidor do Nginx, aqui no nosso próprio Docker. Então, olha uma coisa interessante, Como que eu vou fazer isso? Vou reaproveitar o mesmo volume do Apache, tá? Vou reaproveitar o mesmo volume do Apache. Só que eu vou utilizar a minha rede. Então, o próprio Apache 2 está na subrede padrão da bridge padrão do Docker, 172.17. O meu Nginx vai estar agora em outra subrede, 172.18. Você vai ver que os dois vão estar se comunicando, sem precisar fazer muita coisa, porque a própria estrutura do Docker já vai criar aí o próprio mascaramento e o DNAT e todas as regras de firewall permitindo eles se conectarem. Então vamos lá, como que a gente vai fazer esse processo? Vou digitar aqui o comando docker com a opção de container, vou rodar um novo container no modo daemon. Também já vou passar a opção "-it", modo interativo, reservando ali o TTY. O nome do meu servidor vai chamar website02, legal? Vou utilizar o mesmo volume do Apache, -- volume, que vai ser o website, e vou montar de novo em /var/www/html, que também é o document root padrão do Nginx, só que agora eu vou passar a opção ---- network, e vou passar a minha rede Vaamonde para esse Nginx.
Vou publicar as portas agora, utilizando a opção de publicar, só que a porta 81. Não posso publicar de novo a porta 80, porque já está mapeada para o meu Apache. Então vai ser a porta 81 do meu host, do meu servidor, para a porta 80 do Nginx. Vou utilizar a imagem também do Ubuntu /NG/INX, do próprio Nginx, e já vou passar o comando /bin/bash, porque depois eu quero entrar dentro desse container. Então vamos lá, Ctrl C, colar aqui no meu terminal e Enter. Ele também vai baixar a imagem, vai construir o container, já vai executar, só que vai utilizar o mesmo volume do Apache. Então, teoricamente, o meu site vai funcionar nos dois igual, tudo bem? Já vai publicar as portas, só que já vai associar uma rede diferente para esse container. Então, esse é o diferencial. Vamos lá, Ctrl L. Vamos filtrar. Então, agora que é importante, vamos digitar aqui o comando docker, com a opção de container ls-a, fazendo um filtro aqui no meu container website 02. Colar. O que nós temos aqui de diferente? Então vamos dar uma olhadinha aqui rápida para poder entender, né? Porque aí fica mais fácil. É igual o outro, não muda nada, mas o importante é aqui, ó, o mapeamento da porta 81 para a porta 80. Repare que aqui não mostra a rede que você está trabalhando. Tudo bem? Aqui já não mostra, mas vamos lá. Agora uma coisa importante, vamos atachar aqui no nosso container, por quê? O próprio Nginx também não está funcionando, então a gente precisa startar o serviço. Então vamos lá, vou digitar aqui o comando service ng-inx com a opção status, você vai ver que ele não está rodando. Vamos rodar o serviço, beleza, vamos rodar, enter, e vamos ver o status agora do serviço para ver se está também tudo ok. Então o serviço rodando. Vamos digitar novamente aqui o comando ps-aux para a gente ver os processos. Então já posso ver os processos de root e também www-data, mas já está rodando aqui, ó, o Nginx também já está funcionando. Show de bola. E vamos digitar agora o comando de novo, o cat/proc/net/dev, para ver se a nossa interface de rede, que é essa daqui, ó, tá? Nossa interface de rede ETH0 do container já está trafegando dados. Então, eu já posso ver que tem dados trafegando ali na minha interface. Show! Vamos digitar aqui também um cat no arquivo /etc/hosts, filtrando ali 172. Enter. Então, você já pode perceber uma coisa aqui, ó, 172.18. Então, ele já está utilizando a minha rede que eu criei lá utilizando o comando docker network. E também o nome associado aqui ao próprio host, sem nenhum problema. Show! Vamos sair aqui do nosso container. Beleza? Ctrl L. Legal. Vou digitar o comando lsoft, também para verificar a porta 81, se ela foi publicada. Já posso ver aqui a porta 81. Vamos liberar essa porta para todo mundo acessar de novo. De novo. Não vou criar regras de firewall para a subrede do meu container, 172.18. Continuo criando regras de firewall para a minha rede do meu servidor, 172.16. Legal? E liberando a porta 81. Porque quando entrar na porta 81 do meu servidor, do meu IP, ele vai fazer o processo de mascaramento e também o DNAT para dentro da subrede e a porta do seu container. Então, você não libera as redes do container, beleza? Show! Então, regra aqui, ó, liberada. Vamos checar se está tudo ok. Beleza. Repare que está tudo ok. Vamos descer aqui um pouquinho, né? Bastante regra. E show! Então, a minha regra aqui, ó, liberando a porta 80 e 81, tanto do meu Apache como do Nginx. Também aqui, ó, beleza. Vamos lá. Agora, uma coisa importante, até deixei ali anotado, você vai ver um erro na página, mas esse erro está associado a uma outra coisa, tá? Eu vou mostrar ali para você. Então, vamos lá, vamos testar. Vou digitar de novo o endereço IP aqui do meu servidor, 172.16.1.30, 2 pontos, só que na porta agora 81. Uma coisa que vai acontecer é esse erro que está aqui, ó. Mas repare, duas coisas que você já tem que perceber. Como é show de bola trabalhar com container. Depois que você começa a entender, você fala, cara, isso é lindo. Consigo trabalhar com vários servidores. Esse conceito de cluster, alta disponibilidade, usar o mesmo volume para vários lugares de uma forma muito simples. Legal?
o que está acontecendo? A página padrão do Nginx não é a página do Apache, tudo bem? Mas ele está usando agora porque ele está lendo a index.html. Esse erro aqui, ó, do logo de não aparecer é uma coisa simples. Volta aqui, ó, na página do Apache, tá vendo que ele está funcionando. Mas se você analisar o código-fonte, vamos ver aqui o código-fonte dessa página, você vai perceber que aquele logo, ele está indicando um outro caminho dentro da imagem do Ubuntu do Apache. Então vamos descendo aqui, ó, até localizar a imagem, que é esse daqui, ó, que se chama icons/ubuntu-logo png. Na imagem, na própria imagem do Nginx, não tem esse diretório lá, tudo bem? Então por isso que ele não levou. E esse diretório não está na raiz padrão, ele fica numa estrutura do próprio Ubuntu Server. Então por causa disso. Mas se você colocar esse caminho lá no volume, aí já funciona e tá tudo ok. Então, 2 servidores diferentes utilizando o mesmo volume. Isso é o que interessa. Show de bola. E outra coisa importante, outra coisa muito importante, Apache numa subrede, usando a bridge padrão do Docker, e o Nginx em outra subrede, também utilizando a bridge do próprio Docker. Então, estão em 2 redes separadas, você pode criar as políticas que você quiser. Show! Então, muito legal. Mas vamos lá, continuando, né? Então já fizemos esse teste. Agora vamos fazer aqui a remoção. Então vocês viram que era muito simples. Já cheguei aqui também na reta final. Depois, pô, Robson, você não mostrou as outras redes. Depois eu vou estar mostrando gradativo, porque é muita coisa, é muito cenário para você criar. Depois eu vou estar subindo outros ambientes, criando redes diferentes. Aí nós vamos estar associando tudo isso, né? E agora, depois que você criou suas redes, associou, vamos remover todo esse cenário, né? Então, primeira etapa, vou digitar aqui o comando docker, com a opção de container, ls-a, né? Então, beleza, Ctrl V e Enter. O que eu tenho rodando aqui, ó? 2 servidores, o Apache e também o Nginx. Já vou deletar os 2 ao mesmo tempo, utilizando, muito cuidado sempre, utilizando aqui o comando docker, com a opção de container, rm-f, forçado, que ele já vai estopar nossos containers, e já vou deletar ali o website 01 e o 02 ao mesmo tempo, né? Vamos lá, colando e Enter. Ele já vai estopar e sayonara. Outra coisa, vou digitar o comando docker com a opção de volume, ls, para ver aqui o meu volume criado do website, né? Então, para remover também, docker com a opção de volume, rm-f, website. Legal, deixa eu só colar aqui. E show, pronto, removido aqui também o meu volume. E vamos remover também as imagens. Então, vou digitar aqui o comando docker com image ls. Então, vamos digitar aqui, show. Então, já tem a imagem do Apache e do Nginx. Já vou remover as 2 imagens ao mesmo tempo. Lembrando que, como eu já estou utilizando agora uma imagem específica da distribuição Ubuntu, não é um Ubuntu puro, então sempre você tem que indicar ali, ó, no caso, quem é o repositório oficial ou quem fez a imagem barra o nome da imagem, tudo bem? Então, no nosso caso, Ubuntu barra Apache 2, Ubuntu barra Nginx. Ctrl C. Beleza. E também não precisa indicar, tudo bem? Nesse caso, qual é a versão, porque é a última versão que está lá. Show. Ctrl L. E finalizando, deletando aqui as redes, né? Então, nós vamos utilizar aqui o comando docker com a opção network, com a opção ls. Então, vamos ver as nossas redes criadas, que no meu caso só foi essa rede Vamonde. Vou digitar aqui o comando docker com a opção network rm-f, forçado, e também a minha rede. E show de bola. Legal. Uma coisa que você também pode fazer é podar todas as redes, tudo bem? Mas toma muito cuidado na hora de fazer isso, porque aí você vai perder todas as conexões. Mas você também pode utilizar ali a opção de Docker, com a opção Network, e podar tudo, remover todas as redes ao mesmo tempo. Outra coisa, vamos remover aqui as regras de firewall, né? Então, vou digitar ali o comando sudo ufw, vou pegar a parte de status numerado, porque fica mais fácil eu remover as minhas regras de firewall, né? Porque aí eu já pego o número, então vamos verificar ali, cadê o Apache, cadê você? Aqui embaixo, né? Então já vamos remover ali, ó, a rede, né? A regra 9. Então vamos lá, vou remover aqui, ó, delete da regra 9, utilizando ali o sudo fw delete -9, que é só 9, né? Não é -9. Legal, yes, enter. Vamos verificar de novo a numeração.
a regra outra vai subir para 9 também, beleza? Então vamos deletar o 9 que é do Nginx. Yes e Enter. Show. Regras deletadas. E show de bola. Muito legal. Então aqui ó, vocês já viram trabalhar com redes aqui no próprio Docker, de uma forma bem simples, tá? Bem básica, depois a gente vai evoluir. Lembrando que tudo que a gente está aprendendo aqui tem muita coisa. Os links oficiais, tá tudo na documentação. E para finalizar, lógico, 2 desafios aí para você, tudo bem? Então, primeiro desafio, pesquisar no Docker Hub uma imagem de container que se chama HTTPD, que é o servidor do Apache, que é uma imagem padrão do Apache, não da Canonical, tá? Executar todos os procedimentos até a etapa 10, igual aí, tudo bem? Utilizando essa imagem, só que utilizando ali o comando docker container create com o nome site01. Você vai fazer ali o procedimento do site 01, tudo bem? Para essa rede. E também pesquisar no Docker Hub aí a imagem do container oficial do Nginx. Executar aí também todos os procedimentos da etapa 1 a 10 também, fazendo já esses 2 containers trabalhar, por exemplo, na mesma rede, ou trabalhar em redes diferentes, ou o primeiro container você cria uma rede, outro container você cria outra rede. Fica ao seu critério, tudo bem? Só que o nome você vai colocar ali, ó, site 02 e fazer também a montagem desses volumes. Dica sempre que eu já falei nas imagens, e depois a gente vai trabalhar mais no Docker Hub. Nessas imagens, quando você pesquisa e acessa online, tem todos os procedimentos lá que você pode utilizar para criar principalmente os volumes, onde que é o mapeamento do volume. E não esqueça também no final aí de comentar se você conseguiu fazer o básico de redes de containers aqui desse curso. Show de bola! Então chegamos aqui mais num procedimento, mais uma configuração básica de redes utilizando o Docker. E para concluir, nunca esqueça aí de acessar o meu canal, que é o Bora para a Prática. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo.